Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 30 de setembro de 2020 e hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 10º dia do propósito Caminhada de Oração 7. O tema de hoje é Homens que estão levantando seus próprios nomes e construindo seus impérios. O texto-chave vai estar em Gênesis, capítulo 11, no versículo 4, mas nós vamos ler vários outros textos para complementar. Bom, irmãs, eu sempre tenho o costume de dizer que eu amo segunda-feira e que eu amo sábado, mas outro dia que é muito especial para mim é a quarta-feira. Quarta-feira ela tem uma mistura, eu sinto que ela tem uma mistura de sábado com segunda. Eu sinto que é um dia que você está no meio da semana, né? E você pode olhar para trás e observar como você tem caminhado e você olha para frente o que ainda você tem para fazer. Então, nós estamos também nesta quarta-feira exatamente no meio do caminho do propósito Caminhada Geração 7. E eu sinto que daqui para frente Deus vai trazer um derramar mais fortalecido para nós. Vocês sabem, irmãs, vocês que estão acompanhando desde o começo, como nós temos crescido, né? Crescido junto, nós temos crescido junto. Quando eu comecei a Caminhada de Oração, 3 anos atrás, fiz um grupo pequeno, mais para algumas poucas mulheres da minha igreja e algumas outras poucas conhecidas. Um grupo de umas 10, 15 talvez no máximo, não lembro. E eu jamais imaginaria que o Senhor ia soprar essas palavras como vento, chegando a lugares que eu nunca imaginei. E então é muita gratidão. Nesse dia, irmãs, nós queremos falar sobre homens que estão levantando seus próprios nomes e construindo seus impérios. Vamos ler primeiro Deuteronômio, capítulo 6, o versículo que me deu o título desse tema é em Gênesis, mas vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 5, que fala assim, nós vamos voltar lá, né, irmã? Sempre voltando nos textos que Deus está nos guiando, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável e ela fala conosco. Então, vamos lá. Quando falamos de Deuteronômio, que é um dos versículos da Bíblia mais importante para o judaísmo, né? Porque qual que é a diferença dos judeus com os demais povos? O que Deus queria quando Deus criou a nação de Israel? Quando Deus mudou ali a vida de Jacó, deu ele 12 filhos, cada filho ali se tornou uma tribo. O que Deus queria, né? Deus queria levantar uma nação que adorava apenas Ele. E nós vamos falar sobre isso neste dia, né? Então, aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, fala assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Então, esse é o direcionar para a nação de Israel e para nós. Então, irmãs, nós fomos criados para resplandecer a glória do Eterno. Nós fomos criados para brilhar a luz que Deus colocou em nós, mas sabendo que Ele é a estrela da manhã. Sabendo que Ele é o nosso Deus, que Ele é o único, digno de toda adoração, digno de todo louvor. Irmãs, o devocional de hoje, amanhã, mais ou menos os 3 próximos aí, de hoje até amanhã, um vai complementar o outro. É um assunto de extrema importância, não tão menos edificante do que foi os outros, mas é um assunto que Deus quer nos despertar, Ele quer nos amadurecer. Deus vai usar homens nessa terra e mulheres amadurecidos. Homens que têm entendimento de várias coisas, homens que têm discernimento. E hoje nós vamos passar pelo livro de Daniel, por alguns capítulos do livro de Daniel, para a gente entender que Daniel tinha esse posicionamento. No tempo que estamos vivendo hoje, né, com toda essa dificuldade do mundo, essa apostasia, essa loucura que o mundo está, nunca se precisou tanto, eu acho, de ter discernimento, sabedoria, conhecimento na palavra como nesses dias. Então, Deus, nesses dias, de hoje até
daqui uns 2, 3 dias, vamos ver o que Deus vai fazer, um complementando o outro. Eu gostaria de poder liberar tudo de uma vez só, mas não vai dar, é claro. Mas abra o seu coração, abra seu entendimento, tá bom? Então, esses devocionais são mais uma alerta para os últimos dias, ao mesmo tempo que é um momento também da gente avaliar e sondar o nosso coração. Então, Deuteronômio está nos explicando, Deus é o único. E a canção que eu vou deixar hoje é a mesma lá do comecinho, né? Aquela canção que eu deixei da escada de Jacó, que é a canção Estrela da Manhã, do Nani Azevedo. E a parte que ele fala, Deus não divide a glória com ninguém. Essa parte é muito importante que nós venhamos entender nesse devocional e é sobre isso que nós vamos falar. Bom, em Gênesis capítulo 11, no versículo 4, fala assim, sobre a Torre de Babel, né? Depois que teve o dilúvio, o povo foi crescendo novamente e se levantou um povo ali que falou assim, no versículo 4 do capítulo 11 de Gênesis. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Tornemos celebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Mas o que tem me feito há muito tempo, e eu dei uma palhinha sobre isso nas caminhadas de oração, especialmente a última, essa frase, vamos tornar o nosso nome celebre. Vamos construir uma torre que chega até o céu. Irmãs, o que nós começamos nesse devocional a falar? Existe uma escada diante de nós. Essa escada nos leva até o céu, né? Ontem nós falamos de pessoas e de nós mesmos, muitas vezes, que estamos construindo na nossa própria força. Aqui nós vemos um grupo de pessoas que desejou construir uma torre que chegue até o céu. Esse tema que eu usei aqui, homens que estão levantando seus próprios nomes, querem fazer seu nome celebre, estão construindo seu próprio império ou estão construindo as suas próprias torres, querendo que essas torres cheguem até o céu, mas que não é para exaltar o nome do Senhor, e sim fazer o seu nome celebre. Irmãs, desde a fundação do mundo, este pecado, essa semente está na nossa carne. Hoje nós vamos avaliar dentro de nós e vamos também pedir que Deus abra os nossos olhos para que a gente enxergue aqueles que aparentemente estão construindo algo, mas que estão, na verdade, querendo fazer o seu nome celebre. Se tiver dentro de nós esta raiz, irmãs, nós precisamos arrancar. Esse é uma característica específica de Satanás. Satanás disse, né, quando ele levantou ali e fez uma rebelião contra o Senhor, ele chamou os anjos e disse: eu vou assentar acima do trono de Deus. Esse era o plano do inimigo. E o plano do inimigo é encher o nosso coração de desejos, de sonhos, de coisas que aparentemente até boa, às vezes aparentemente até fazendo a obra de Deus, mas que na verdade a gente está mesmo querendo levantar o nosso nome. Mas nós não fomos chamados para isso. Israel não foi chamado para levantar nenhum outro nome que não fosse do único. E esse tem que ser o clamor do nosso coração. Deuteronômio 6, versículo 4 e 5 tem que ser a nossa oração. Todas as manhãs, todo judeu na face da terra, eles oram esse Shema Israel todos os dias, todos os momentos. Shema Israel, ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único. E nós temos que orar isso todos os dias na nossa vida, para que caia na nossa vida qualquer outra coisa que está querendo levantar e tomar o lugar de Deus,
e construir um império dentro do nosso coração. Então vamos lá. Gênesis capítulo 12, no versículo 2, vocês lembram que quando Jacó teve a visão da escada, Deus falou com ele: eu sou o Deus de seu avô, de seu pai, eu vou fazer você grande, eu vou abençoar todas as famílias da terra por amor a você. Então Jacó, depois Deus muda o nome dele para Israel, e esse Jacó, apesar de já ter falecido, né, de ter passado para a eternidade, ele está vivo até hoje, porque toda a terra conhece Israel como nação, né? E se alguém se interessar em saber, vai chegar na história de Jacó. Então aqui em Gênesis capítulo 12, no versículo 2, falou assim para Abraão, para o avô de Jacó: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te fazer uma grande nação, eu vou te abençoar e eu vou te engrandecer o seu nome e você vai ser uma bênção. Ao mesmo tempo que há dentro do nosso coração, né, de resto, né, dentro da nossa, faz parte da nossa composição, né, tá na nossa carne, essa seta maligna de levantar o nosso próprio nome. Ao mesmo tempo, é uma promessa de Deus que aquele que obedecer ao Senhor, aquele que servir ao Senhor de coração, não tem como ele não mostrar a luz daquele que serve, e Deus tem prazer em levantar o nome de um homem que serve a ele, mas porque esse homem vai viver uma vida que inteiramente exalta o nome do Senhor. Então, irmãs, é besteira de um servo de Deus querer correr atrás de levantar o seu próprio nome. Está trabalhando para o reino das trevas sem perceber, ou às vezes percebendo, né? É besteira isso, porque Deus tem algo maior para nós. Mas hoje em dia, em especial hoje em dia, com toda essa informação, com toda essa internet, hoje nós podemos ver claramente, muito mais, como que as pessoas estão trabalhando e construindo seus próprios impérios. E é importante que a gente entenda essa mensagem de hoje para a gente entender as que vão vir. Tá bom? Isso faz parte, irmãs, de um grande treinamento para nós nesses últimos dias. Eu quero dizer algo aqui. Nós cristãos, muitas vezes ficamos muito preocupados com o anticristo. Quem é o anticristo? Quando ele vai se levantar, né? Mas sabe, irmãs, enquanto o anticristo não levanta, vai treinando o seu discernimento para você discernir quem são os falsos, os enganadores que estão no meio da gente. Porque se você não discernir esses homens hoje, qual é o discernimento que nós vamos ter de anticristo quando ele levantar? A Bíblia diz que o homem da maldade, quando se levantar, o anticristo, quando se levantar, que é um homem que quer exaltar o seu próprio nome, que vai se assentar, né, vai reconstruir o templo em Jerusalém e vai assentar lá, mas antes ele vai vir enganando. Ele vai vir, tanto é que Israel vai achar que ele é o Messias, vai achar que ele é Jesus. E a Bíblia diz que esse homem da perdição, se possível for, ele vai enganar até os eleitos. Então, os devocionais de hoje, e eu vou repetir várias vezes, hoje, amanhã e depois, é para treinar o nosso entendimento. Antes de eu entrar em Daniel, para a gente entender por que eu estou falando tudo isso, vamos ler Isaías 42, no versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não vou dar a ninguém, eu não divido a minha glória com ninguém, e nem vou dar a minha honra às imagens de escultura, né? Então, irmãs, nosso Deus é o único. Nosso Deus é o único. E nós vamos agora caminhar para o livro de Daniel. Vamos começar pelo capítulo 2. Vamos conhecer a história de Nabucodonosor,
um homem, um rei que Deus permitiu, porque nenhum homem é levantado na terra, seja ele ímpio, cristão, nenhum homem tem uma autoridade, é levantado sem a permissão de Deus. Deus é que permite, tá bom? Então, nós lemos sobre Daniel, né? Nós estamos lendo sobre Daniel. Esse propósito falou sobre Daniel, um homem que chega num cenário, chega numa outra nação, tá ali cativo, à mercê ali daquela nação, e ele propõe no seu coração: eu vou entender qual é o modo de viver nesses dias. O que o Senhor tem para mim aqui? De cara, o rei já queria ganhar ali, né, a confiança, já determinou que ele fosse treinado conforme o rei queria. Para quê? Para que o rei começasse, através da alimentação, mudar todo o seu caráter, o seu gene, né, como é que fala, gente? Genes, né, o seu DNA. Porque o que nós comemos, nós vamos nos transformando. Presta bem atenção nessa palavra, irmão, porque de amanhã em diante nós vamos falar de alimento de novo. O que nós comemos, nos transformamos, nós vamos nos tornando, nós temos a capacidade de ir nos adaptando ao meio que a gente vive e de ir nos transformando um pouco baseado no lugar que a gente está vivendo. Então, Daniel já foi ali preparado para que ele se envolvesse, para que ele, quando o rei chama ali, eu quero homens inteligentes, sábios, o rei já estava, eu vou trazer esses homens para o meu lado, para que eu use os dons dele, os talentos dele. Então, irmãs, Deus, ele nos criou com dons, com talento, né? Mas esses dons, esses talentos, tudo que nós temos é para que nós façamos o nome de Jesus, o nome de Deus celebre, não o nosso. Nós fomos chamados para construir o reino de Deus, não o nosso. Mas, sutilmente, o inimigo vem chegando e vai atraindo, né? E aí nós temos que olhar para o lado cristão. Não vamos ficar olhando, é mesmo, olha os políticos, né, que entram lá e com boa vontade, daqui a pouco se corrompem. Não, vamos olhar para nós cristãos. Isso está acontecendo dentro do nosso meio. Dentro do nosso meio. Pessoas que, ao invés de carregar a arca da aliança, ao invés de carregar a presença de Deus, está construindo o seu próprio império. E nesses dias, é dia que Deus está jogando por terra toda torre de Babel, toda torre celebre. E nós vamos entender sobre isso. Então, Daniel chega aqui, nós já entendemos a história, e agora nós vamos para o capítulo 2. O que acontece no capítulo 2? No capítulo 2, quando ele interpreta o sonho do rei, o sonho do Nabucodonosor. Eu deixei alguns versículos, irmãs, mas se vocês quiserem, leia o capítulo todo. Então, eu deixei alguns versículos aqui para a gente só pegar essas partes aqui. No capítulo 2 de Daniel, versículo 31 ao 37, fala assim: o rei Nabucodonosor teve um sonho. Nesse sonho, ele via uma grande imagem, né? E aqui fala assim, versículo 30 a 37. A mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, Daniel falando, mas porque a interpretação se fizesse saber, ó rei, e para que entendesse as cogitações da sua mente, para você entender o que você sonhou. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava de pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e o braço de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio das mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e a esmiuçou.
Então, esse foi o sonho que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, um grande rei daquela época, teve. E aí vem a interpretação que Daniel vai dar. 36. Este é o sonho e também a sua interpretação, e eu vou te dizer, ó rei, tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus te conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos forem entregue aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem. Então Daniel explica aqui para ele, você teve uma visão de uma estátua que foi cortada, veio uma pedra. A Bíblia diz, irmãs, que Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. Jesus é a nossa rocha. Não ficará diante dele nenhuma estátua que queira reinar, nenhum arrogante, nenhum soberbo. A palavra de Deus diz que ele exalta os humildes e abate os soberbos. Então, Deus já estava mostrando aqui para Nabucodonosor, e Deus disse para Nabucodonosor, Daniel disse para ele, você está constituído rei porque Deus quis. Deus te colocou nessa posição. E aí ele explica que vai chegar um tempo que vai levantar uns reinos e Deus vai esmiuçar esse reino, né? Mas, deixa eu ver aqui mais. Então, Nabucodonosor, aqui no 46, fala assim, então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. E no versículo, vamos ver aqui. E disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores e revelador de mistério, pois pudeste revelar o mistério. Então aqui, Nabucodonosor tem a oportunidade de conhecer o Deus de Israel através da vida de Daniel, através da postura de Daniel. Daniel não temeu dizer a verdade ao rei, mesmo sabendo, né, que ele poderia até correr o risco de ser morto. Bom, vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, que é o que eu quero entrar, capítulo 3, versículo 1, fala assim, versículo 1, e vamos ler alguns versículos. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Ele levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia, e ele mandou juntar todo mundo. Agora eu vou só contar alguns detalhes, não vou ler tudo. Ele mandou juntar todo mundo, sadrapa, os prefeitos, governadores, juízes, todo mundo. E ele disse que era para se prostrar e adorar a essa imagem. E ele mandou dizer assim, quando ouvirdes, no versículo 4, quando vocês ouvirdes, passando por versículo 5, o som da trombeta, da harpa, do saltério, vocês vão prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na fornalha ardente. Então todos que ouviam se levantaram e adoraram essa imagem. Nabucodonosor, tendo aquele sonho, com aquela interpretação, Daniel falando, Deus está te mostrando uma estátua que ele vai cortar, reinos que ele vai derrubar, porque o nosso Deus é o único. Ele não teve um pingo de temor. Ele deixou o seu orgulho aflorar. E ele faz uma estátua para si. Irmãs, quantos homens estão fazendo a sua estátua? Fazendo o seu nome? É o tempo todo chamando, propagandas, chamando para que a gente venha olhar para o homem. Olhem para mim, olhem para o meu ministério, olhem para o meu canal, olhem para o meu Instagram, olhem para o meu site, olhem para não sei o que, não sei o que, não sei o que. E Deus está nos chamando para levantar o nome de Deus. Façamos o nome de Deus celebre. Como Abraão fez, Jacó fez, Isaac fez, os profetas fizeram. Jesus, o próprio Deus, desceu na terra, deixou todo o seu reinado, toda a sua glória. Se humilhou, morreu uma morte de cruz para nos ensinar o poder que nós temos dentro de nós, para nos dar ainda mais poder de nos tornarmos filhos de Deus e fazer o nome de Deus celebre em toda a terra.
Mas hoje nós vemos homens como Nabucodonosor, construindo a sua estátua. Olhem para mim e me adorem. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Essa palavra, irmã, é uma palavra que quer confrontar. O que tem tomado o lugar do seu coração? Quais são homens e mulheres, aparentemente até de Deus, que está tomando o lugar do seu coração? Que a gente segue cegamente. Deus está nos chamando a atenção. E nesses dias de pandemia, né, um tempo determinado por Deus que está acontecendo na Terra, Deus está sacudindo os pilares dessas torres que foram construídas, desses impérios que foram construídos no próprio nome. Muita gente, irmã, começou bem, e eu falo com temor, porque quem tem chamado de Deus, quem você sabe que Deus vai... a palavra disse aqui, é uma promessa, eu vou fazer também o seu nome aparecer. Não tem como você carregar algo grande e não aparecer. Mas nós temos que ter cuidado no nosso coração. Hoje em dia, irmã, está uma avalanche de gente querendo fazer a obra de Deus. Está uma avalanche de gente querendo aparecer, na verdade. E nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos, nesse dia que eu estou falando hoje, no meio desse propósito, nós precisamos decidir. Eu estou caminhando para fazer o nome de Deus celebre ou eu quero, na minha lacuna, nos meus problemas, no meu coração que ainda oculta e guarda muitas coisas estranhas, fogo estranho, eu estou querendo levantar o meu próprio nome, o meu próprio império. Não é nem o meu ministério, né? A gente quer fazer desse chamado, o ministério, na verdade, é servir, mas a gente está querendo fazer dele um império. Mas vamos lá, nós vamos terminar, irmã, com a graça de Deus. Só que nesse meio, quando ele levanta essa estátua, chegam-se até ele e falam, olha, tem uns homens judeus aí que você constituiu, né, que foram os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não te adoraram, eles não adoraram a imagem. E aí o Nabucodonosor manda chamar esses homens e falou assim no versículo 14, é verdade que vocês não vai servir os meus deuses e nem vai adorar a imagem que eu levantei? Vocês estão dispostos agora a ouvir todo o som e eu vou te dar a chance de vocês adorar a mim mesmo e se prostrar à minha imagem que eu fiz. E senão vocês vão ser lançados na fornalha e ninguém vai te livrar da minha mão. No versículo 16, os 3 homens falam assim, ó Nabucodonosor, quanto a isto, né? Porque Nabucodonosor perguntou, quem é o Deus que vai poder te livrar das minhas mãos? E os 3 respondem no versículo 16, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, transtornando o aspecto do seu rosto, ou seja, ficando endemoniado mesmo, né? Enviou Sadraque, Mesaque e Abednego e ordenou que acendesse essa fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Aí você já conhece a história, lançou esses homens ali, até os homens que lançaram foram queimados, mas no versículo 25, no versículo 24, ele se espantou e ele fala, nós não lançamos 3 homens? E o povo e os servos dele disse, sim. Ele falou, pois eu vejo 4. E um anda passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, como aspecto dos filhos de um filho dos deuses. Então Nabucodonosor, à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus vivo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, né? E Nabucodonosor disse, bem no versículo 28, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou o seu servo, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu próprio corpo e servirem e adorarem, do que adorarem a qualquer outro Deus, senão o Deus deles.
Portanto, hoje eu faço um decreto que toda nação, toda língua que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam desfeitas em montoro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E aí o rei ainda fez prosperar eles. Então o rei tem que reconhecer que há um Deus vivo. Nosso problema, irmão, nosso problema cristão, nosso problema do mundo, não são os falsos. Não são os homens que querem levantar o seu próprio nome. Somos nós que não temos adorado a Deus como devia. Somos nós que não estamos dispostos a pagar o preço de limpar o nosso coração e passar pela fornalha se preciso for. Porque o que é nos ensinado hoje? Que nós não podemos sofrer. Como é que um servo de Deus fiel, como é que Sadraque, Mesaque e Abednego, que fazia parte dos magistrados do rei, ia permanecer firme se os outros estavam tudo à regalia, né? Puxando o saco do rei, servindo o rei. Como que um servo de Deus hoje vai permanecer fiel sem construir o seu império, se isso é normal? Você que está sendo bobinha de não construir o seu, irmã. Não é isso que o mundo diz? Você que está sendo bobinha. Você que está atrasada de não construir o seu império. Porque hoje em dia é a moda. Então Deus quer falar conosco, nós precisamos sondar o nosso coração. Nós não somos crentes de verdade muitas vezes não, irmã. Nós não, muitas vezes, no nosso dia, nós deixamos coisas entrar e tomar o lugar de Deus no nosso coração. E agora eu entro no capítulo 4, para terminar, capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. Né? Vamos lá aqui. Capítulo 4, no versículo 14. Quero contar essa história aqui para finalizar. O que o capítulo 4, depois desse evento do capítulo 3, Nabucodonosor viu o poder de Deus. Isso é para você ver como é que é a dureza do coração do homem. Ele já tinha tido um sonho, Deus já tinha falado com ele de estátua, que ia derrubar uma estátua, mas ele nem lembrou. Foi lá e fez uma para ele. Ele vê o poder de Deus novamente e agora nós vamos entrar nesse capítulo 4. Bom, no capítulo 4, Nabucodonosor tem um outro sonho e ele manda chamar Daniel novamente. Nesse sonho, ele vê uma árvore, no versículo 14. Ele viu uma grande árvore, uma árvore formosa, no versículo 12, com frutos abundantes, que sustentava os animais, sustentava as pessoas, que debaixo da sombra dela vinha animais, fazia morada, seus ramos, todos os seres viventes se mantinham dela. Era uma árvore frutífera. Mas no versículo 14 fala que ele ouviu uma voz clamando fortemente, dizei, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhe os seus frutos, afugente os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Só não corta a raiz e prende esse tronco numa cadeia de ferro. Na erva do campo ele vai ficar molhado lá no orvalho e seja a sua porção como com os animais e as ervas da terra. E vai mudar o coração, e mude-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e seja dado coração de animal, e passe ele sobre 7 tempos. Esta é uma sentença, é um decreto de um vigilante, é uma ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam, a fim de que todos os viventes conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e dá ele a quem quer. Até o mais humilde dos homens ele constitui sobre eles. Então aqui, Nabucodonosor tem um sonho de uma árvore que foi cortada e era uma voz celeste, uma sentença ali que mandou, falou, corta essa árvore. Na interpretação, Daniel diz assim, versículo... aí Daniel interpreta para ele e fala assim no versículo 22, você é essa árvore. Você cresceu, você ficou forte, você se tornou grande, você chegou até o céu, o teu domínio é em toda a terra. Toda a terra temia o rei Nabucodonosor, irmãs.
Ainda mais quando ele levou cativo o povo de Israel por permissão de Deus, porque o povo tinha pecado. Então, quando nós pecamos, infelizmente, nós temos... Deus dá a liberdade do inimigo levar a gente cativo. Porque a gente não está adorando ao único que é digno de ser adorado, né? Nós não estamos sendo obedientes, nós estamos abrindo porta, então, infelizmente, acontece isso. Bom, no 24 fala assim: esta é a interpretação, ó rei, este é o decreto do Altíssimo que virá contra o Senhor. Você vai ser expulso de entre os homens, você vai morar no campo com os animais, vão te dar a comer erva com os bois, você vai ficar molhado no orvalho e você vai passar por 7 tempos por cima de ti, até que você conheça que só Deus tem o poder. Esses 7 tempos significa 7 anos, tá bom? Quando foi dito que deixaste a raiz, o tronco, é porque depois desse tempo você vai ter a chance, né, de voltar a cair em si e ver e reconhecer que Deus é Deus. E aí Daniel dá um conselho para ele: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe termo pela justiça em teus pecados e nas suas iniquidades, usa de misericórdia para os pobres, talvez te prolongue a sua paz. Então Daniel dá um conselho: olha, rei, isso aqui já está determinado sobre a sua vida. Mas se você se arrepender, se você fizer o bem, se você sondar seu coração, se você confessar suas iniquidades, talvez se prolongue, né? Talvez Deus tenha misericórdia e mude a sua sorte. Bom, no versículo 29, ao cabo de 12 meses, passeando Nabucodonosor sobre a Babilônia, ele começou a olhar. Olha que grande Babilônia que eu edifiquei, versículo 30. Olha essa casa real maravilhosa. Olha como eu sou majestoso, glorioso. Falava ele ainda o rei, quando desceu uma voz: a ti, ó rei Nabucodonosor, já passou o reino de ti. Será expulso entre os homens e vai morar com os animais e vai comer capim. E ali, irmãs, ele deu uma crise de loucura, ele surtou e ele foi viver, aqui no versículo 33 fala, ele foi viver na selva, fala: no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso de entre os homens, passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu os cabelos como as penas das águias e as unhas como das aves, ficou como um bicho. E aí fala no versículo 34, mas no fim daqueles dias, depois de 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Senhor, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. E então logo voltou o entendimento dele, os conselheiros dele buscaram ele, e ele voltou. E agora no 37, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eu acho, né, que agora aqui Nabucodonosor aprendeu realmente a lição. Então, irmãs, nesses dias, Deus está sacudindo e vai colocar muita gente para comer capim. É por isso que nós estamos vendo tantas coisas, tantos escândalos, tantas coisas, porque Deus está botando as coisas no lugar. E nós que estamos aqui ouvindo as palavras de Deus, quanto mais dado, mais é cobrado. Enquanto você não tem entendimento, talvez o seu pecado fica na ignorância, talvez o seu pecado seja julgado de uma maneira, mas quando você tem o entendimento, irmãs, vamos ter sabedoria e tentar nos limpar todos os dias, limpar o nosso coração de querer, de cogitar a ideia de fazer o nosso nome celebre. Nós fomos chamados para exaltar aquele que é digno de toda honra e de todo o louvor. Para terminar, irmãs, vamos ler 1 Timóteo. 1 Timóteo,
Não, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3 fala assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, porém negando, entretanto, o poder, foge também destes. E eu termino, irmãs, dizendo: estamos muito preocupados com o anticristo. Porque já está chegando o tempo que o anticristo se levantará e você, cego, que não enxerga um palmo diante do nariz, que muitas vezes tem gente aí querendo comer a sua carne, né? Porque tem lobos devoradores que querem comer a carne das ovelhas, e nós preocupados com o anticristo. Desde que o anticristo, irmãs, o Espírito Santo, Deus resolve com ele, porque o fim dele já está determinado. Deus está te chamando a uma posição de discernimento. Deus está te chamando de uma posição como Daniel, homem que não se dobra, homem que não se vende, homem que sua postura revela quem é o seu Deus. Se você leu, como eu indiquei, desde o princípio da caminhada, o livro de Daniel, você vai ver que ele chegou do princípio ao fim, cumprindo um grande propósito, sendo muito conhecido, sendo exaltado, sendo próspero, sem se corromper. E nem necessariamente, irmãs, todo servo tem que ser próspero, conhecido, não. Nem necessariamente. Não é uma regra que todo servo tem que ser, porque hoje em dia é o que está aparecendo. Todo servo tem que ser muito bem sucedido, muito bem conhecido, né? Com um Instagram muito bem cheio de seguidores e as lives com milhões de pessoas. Essa baboseira toda que está esse mundo que vai me trazendo uma irritação, né? Agora, com tudo isso, nós temos que humilhar-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque o nosso Deus está trazendo juízo sobre a terra. E como eu já li aqui em outros versículos, os últimos dias, o juízo começa pela casa de Deus, começa em limpar o nosso coração. Quando eu falo por mim, irmã, com muito temor, eu tenho que analisar o meu coração todos os dias. Então, se você tem dons, tem talento, tem chamado do Senhor, todos os dias avalie. Eu estou construindo o reino ou eu estou construindo o meu império? Ou eu estou usando o reino para fazer de conta que eu estou construindo o reino, mas eu estou construindo o meu império, o meu nome, o meu chamado, o meu ministério. Então, irmãs, essa é a palavra de hoje, porque ela traz uma preparação para as palavras que eu vou trazer amanhã e depois de amanhã. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor faça de nós servos fiéis. Amém? E vamos para a canção do dia, adorar o nosso Deus. Deus que creio não divide a glória com ninguém. Quanto mais baixo eu voar, mais alto ficarei. Vou minha estrela ofuscar para deixar brilhar a estrela da manhã.